terreno debaixo de... Aham, tá desconversando agora. Se você usar água oxigenada, você vai tirar o coágulo que está ali. E assim, a gente está falando suporte de vida. Ok, no primeiro momento eu posso limpar? Posso, mas eu vou avaliar. Aquele sangue parou, por que eu vou limpar? No máximo eu tiro algo, que está ali um pedaço de casca de árvore, não preciso enfaixar com aquilo. Mas eu não posso ficar cutucando a ferida. Eu tenho que evitar isso, a não ser que seja algo necessário para profundo, limpar, tirar um objeto. tem que fazer o preenchimento. Mas a ideia de limpar, ela é válida, desde que o ponto que não vai voltar a fazer sangrar aquele ferimento. E aí a gente tem que tirar da cabeça. A sepsia é importante, mas não é a prioridade. A prioridade, falou e gastou um bom tempo falando até, sangue, parar o sangue. Manter o volume sanguíneo circulando dentro. Senão... Lembrando só, via aérea, né? é um sistema pior, né? A gente está falando de sangramentos massivos. Aquele sangramento pequeno, portezinho, coisa. Aí você pode fazer o curativo. Põe açúcar. Passou aqui, pô. Põe areia, igual você. É sério. É sério. Eu coloquei, ficou melado assim. Eu sei que é sério. Quem nunca? Lambe, né? Igual eu fazia, né? Ralava aqui, dava aquelas lambidas assim. Quem nunca? Fica chupando o dedo. Mas vai chegar um suporte daqui 5 horas. A gente mantém, né? E a gente mantém o torniquete. Da vida e qualidade de vida. Ele pode ser retirado até 6 horas, eu não consigo nem reduzir no torniquete. 6 horas ele é o limite máximo hoje, mas até 6 horas ele consegue ser reduzido no ambiente hospitalar. Tá? Existe uma chance ainda de se recuperar o membro, mas é aquela situação. Primeiro, para o sangramento. Isso aí. A gente tem alguns estudos, o americano faz muito estudo com torniquete, né? 6 horas ele consegue chegar lá e ainda colocar no centro cirúrgico e recuperar o membro. Tá certo? Agora eu vou falar de RCP, né? Que a gente conhece vulgarmente como massagem cardíaca. Tá? A RCP que eu vou explicar aqui, ela é o mais básico do básico. Eu lembrei de uma coisa, o negócio aí do torniquete, sangramento. Se não mantiver o torniquete lá, a pessoa sangrar, ela vai morrer em 50 minutos, 1 hora. Se você consegue manter o membro garroteado com o torniquete, você consegue ter uma autonomia de quantas horas? 6 horas a gente reduz. Sim, pô, um resgate, se você está numa área que o resgate não chega em 6 horas, hoje o resgate aéreo é muito difícil. Se você fez aquele planejamento inicial, né? Você pegou os números, sabe que você está onde? Deixa eu um exemplo. Participo bastante de resgate já faz um tempo. Antigamente, o tempo de resposta que tinha levava 24 a 48 horas para a gente conseguir chegar lá na Serra Fina para alcançar a pessoa. Teve acidente que em 4 horas, eu estava em São Paulo, os bombeiros ligaram, tinham caído uma pessoa no Marins. Estava virando o tempo em São Paulo, isso foi mais ou menos 1 hora da tarde, eu estava em São Paulo, falei, tá virando o tempo aqui. Decolou de São José, 12 minutos, chegou, foi o tempo de pegar lá no Marins, a pessoa caiu, teve fratura no fêmur. Chegou em São José, o tempo fechou. Foi coisa de 40 minutos, eles conseguiram chegar. Então o tempo que a gente tem de resposta hoje, tá muito, o do Inácio, em 40 minutos estava uma equipe terrestre lá, com 1 hora, 1 hora estava o helicóptero pousado, a gente estava 1h10, ele estava dentro da ambulância e já estava chegando o helicóptero com o paramédico. Então, você imagina, o resgate chega em 1h10, né? Vamos pôr aí num resumo. Então, por isso que vale a pena aplicar os primeiros socorros. Porque se eu não coloquei o torniquete, você vai ele não perder dura a pessoa 1h10. antes, não dura. Ele não chega, não dura. O resgate chegou 1h10, bateu o recorde, chegou em 50 minutos, mas ele morreu em 15. Então por isso que é importante os primeiros socorros. Outra causa de morte que a gente falou, né, e é muito comum que a gente tenha, é o mal súbito, né, a parada caixa respiratória proveniente do trauma, né, ou da obstrução de via aérea. Então realmente qualquer um de nós aqui pode estar caminhando agora, eu posso estar dando a aula aqui agora e ter um mal súbito, né, infarto agudo do miocárdio, e ter uma parada cardiorrespiratória. O que eu vou ensinar sobre parada cardiorrespiratória aqui é o mais básico que existe, né, que é o que a Associação Americana do Coração hoje preconiza, né, onde você deve identificar rapidamente o que é uma parada e realizar as compressões torácicas, que a gente conhece como massagem cardíaca, e o principal, chamar por ajuda.
Tá? Ninguém aqui consegue ficar fazendo RCP continuamente. Vocês vão fazendo um boneco, vão ver o quanto é difícil, e no real é mais difícil ainda, né? Pô, eu consigo às vezes 1 minuto de RCP aí, eu já estou perdendo eficiência, tá? Ô Silvio, antes de você começar, eu esqueci, eu botei aqui, esqueci de falar. Pessoal, isso aconteceu, o workshop está acontecendo, que foi com o intuito do conhecimento e de gerar também fruto para a falésia, né? Então o material de APH da falésia é esse aqui, ó, que está caído aqui no chão, né? Mas é o que é? A nossa prancha, o suporte básico de vida. Vai montar ela certinho. Depois a gente vai fazer. E aí dentro aqui desse equipamento tem parte que vai precisar ali na nossa RCP. Monta ele aí que a gente faz junto aqui. Vocês já vão aprender a usar o Até por experiência que eu tive ontem vendo escalada no Rio Grande do Sul. Eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo o sistema de resgate numa falésia, numa rede escalada. E aí com aquilo que a gente estava falando no início, você falou da questão de planejamento, talvez seja agora uma evolução começar a ver a questão de manutenção de vida. Na tentativa de evitar acidentes, tudo caso as vias não estejam em condições. Por exemplo, a questão do fio que arrebentou. Vai encaixinho. Do ar. Então isso aí talvez seja uma coisa para o futuro se pensar também. O principal é evitar o acidente, né? A gente está fazendo aqui, as coisas saíram do nosso controle, tá certo? Quando o Lucas vai montando ali, né? Então hoje, o que eu devo fazer rapidamente? Eu presenciei um mal súbito, alguém se sentiu mal, né? Queixas principais, ou não teve queixa, né? Mas normalmente dor no peito, formigamento, braço esquerdo, que irradia para o pescoço, né? Venha ter um mal súbito, ou proveniente do trauma, né? Chego lá e está desacordado, né? Como eu devo reagir? Isso aqui, pessoal, do mais simples, tá? Primeira coisa, né? Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer quando eu chego numa cena de acidente? Ver se ela está segura. Se aquela cena é segura para que eu me aproxime. Ô Silvio, a gente vai bater ali. Ah, depois você vai bater lá, né? Vou direto para o RCP. Pode fazer o RCP, que aí eu te explico quando vai começar. Ó, vamos lá. Me posicionei. Primeira coisa, né? Vamos dizer que eu não tenho um ângulo. Mas aqui você quer já usar ou quer sem primeiro? Pode usar. Como? Me posicionei ao lado da vítima, tá? Posição de boa base, devo evitar, né? Ficar um joelho só, porque eu posso perder o equilíbrio e vir cair sobre a vítima, tá certo? Me posicionei, coloco as mãos aqui, ó. Vamos dizer que eu não tivesse a presença dele para ser uma pessoa que assumiria a cabeça, assumiria o comando. Coloco as mãos sobre o ombro e vou chamar essa pessoa. Não preciso saber se ela está consciente ou não, né? Aqui, ó. O senhor consegue me ouvir? O senhor consegue me ouvir? Né? Estimulando aqui de duas maneiras, tanto verbal quanto ao toque. Se ele não consegue me ouvir, né? Devo fazer o quê? Vou verificar se ele respira. Tá? Então, vou verificar se ele respira. Mesmo que a Associação Americana fale que hoje você não precisa realmente realizar a abertura das vias aéreas, mas como eu disse para vocês, o ideal é olhar essa cavidade, olhar as vias aéreas, para ver se tem alguma coisa, né? Se tem alguma secreção. Então, faço a abertura aqui das vias aéreas, né? E verifico, ó, tem alguma coisa na boca? Consigo ver a expansão abdominal, a expansão torácica? A gente usa até, né? A gente sempre aprendeu a usar o ver, ouvir e sentir, né? Que é eu me posicionar perto aqui, ó, e verificar. Eu sinto o ar? Eu vejo? Eu ouço a respiração? Não. Se eu não ouço respiração, eu não vejo expansão, ele está em parada respiratória. A gente aprendia antes a verificar o pulso, né? Será que ele está realmente parado? Mas hoje para o leigo, não entenda o leigo de uma maneira pejorativa, tá? Isso aqui é para acelerar o processo. O que é feito agora, né? Abri vias aéreas, verifiquei ver, ouvir e sentir. Eu considero isso aqui uma parada cardiorrespiratória, tá? Porque o que vai garantir minha sobrevida é fazer com que esse sangue que está aqui dentro circule o oxigênio nos tecidos. Então eu devo realizar logo a RCP. Existem duas maneiras, né, 2 ciclos de fazer isso. Um deles, eu não vou fazer boca a boca. Ninguém é obrigado a realizar ventilações, tá? Porque, por causa do risco de contaminação, apesar que a gente não tem, doutor, até me corrigindo, na literatura hoje, eu não conheço ninguém que se contaminou fazendo boca a boca, né? Afinal, a gente vejo pessoas ao longo da vida aí, não conheço ninguém que tenha se contaminado, né? Mas pode haver secreção, pode haver fluido, e eu não devo, né? É uma pessoa que eu não conheço, realizar o boca a boca. Então, como é que eu vou fazer?
vou realizar as compressões torácicas, tá? Sem ventilação. Então, o que eu tenho que lembrar de compressão torácica? Posicionamento das mãos. Me posicionei ao lado da vítima. Todo mundo aqui tem o início do osso externo. Dê uma procurada aí, por favor. Né? Esse aqui é o processo xifoide, o apêndice xifoide. 2 dedos acima dele, ó, coloquei aqui. 2 dedos acima dele é o local onde eu devo colocar a minha mão. Ó. A parte quaternária aqui, no externo, né? Que é esse ossinho aqui do meio, que liga as nossas costelas, ó. Uma mão vai aqui, braço esticado, e a outra mão entrelaça, tá certo? E existe a situação de usar a linha mamilar, porque a minha mão fica na linha mamilar, estão vendo aqui, ó? Porém, isso aqui varia muito de peso corporal, idade, sexo, a gente sabe que ela não é tão fidedigna, tá certo? Então, cheguei aqui, me posicionei, vou comprimir esse tórax, quanto? De 5 a 6 centímetros. E quantas vezes? De 100 a 120 vezes por minuto. Tá? É isso mesmo, é isso aqui, ó. E vou fazendo esse processo, né? O que eu tenho que tomar cuidado? De perder eficiência. Quando eu faço isso sozinho, ele é extremamente cansativo. O ideal é que eu tenha alguém para revezar comigo. Ele recebeu o treinamento de APH, ótimo. Não recebeu, eu faço por imitação. Olha, vou iniciar aqui, ó. Quando eu parar, você vai se posicionar, né? De maneira que eu venha para cá e ele troque posse comigo e inicie a RCP. Só que é o seguinte, se eu não chamei o resgate vai chegar? Não. Não vai chegar. Confere? Se eu não cheguei lá e liguei, ele não chega. Então nós vamos fazer isso aqui até quando? A gente vai aprendendo enquanto a gente para. Mas o ideal é que alguém já esteja chegando. Iniciou a RCP. Chamou. Tá? Hoje aqui, né, como o Lucas falou, você já dispõe desse equipamento aqui, né, que é um balão ventilatório, que a gente conhece popularmente como Ambu, que é a marca que fazia, né, que é a marca mais